graça e a paz a todos. Amém. Graças a Deus, quantos estão felizes de estarmos aqui na casa do Senhor. Amém. Bendito seja o nome do Senhor para todos. Amados, hoje vamos meditar uma palavra no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, lá no Antigo Testamento, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Vem, todos acharam? Amém. A partir do verso 1, eu queria ler todos os versículos, mas vamos selecionar até o 15. O primeiro versículo diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses a outro tanto, se der certo amanhã estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhes disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhes disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. O versículo 11. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Até aqui está. Amém? Amém? Todos ouviram a palavra do Senhor? Compreenderam? Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, toda glória, toda honra, todo louvor, Senhor, sempre seja dada a Ti, Senhor. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti, diante da Tua igreja, reconhecendo, Deus, a minha pequenez diante da Tua igreja e diante de Ti, Senhor. Preciso muito de Ti para transmitir a Tua palavra fielmente, a exposição da Tua palavra. Deus, eu sou muito pequeno, muito limitado. Tu és grande, Tu és o Deus Todo-Poderoso que habita dentro de cada um de nós.
Faz aquilo que te apraz, Senhor. Prepara nossos corações. Fala muito, poderosamente aos nossos corações. Precisamos ouvir a Tua voz nesta noite, Senhor. Que saiamos daqui, Deus, fortalecidos, cheios da Tua palavra, cheios da Tua presença. Que Teu Espírito Santo, Senhor, nos acompanhe, Deus, nesta mensagem até o término dela. Muito obrigado por tudo. Toda a glória e honra seja dada a Ti, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Há uma doença que infelizmente ela está atingindo de crianças a adultos nos dias dos nossos dias hoje, que é a depressão. E ela não escolhe idades, não escolhe se a pessoa é rica, pobre, bonito, feio, branco, negra. Ela atinge a todos. E quando nós folheamos a palavra de Deus, nós podemos observar que homens que tiveram tamanha intimidade com Deus, desenvolveram uma fé extraordinária na pessoa de Deus, e no Novo Testamento também, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, tiveram depressão. Outros leves, outros médios e outros profundos. E a palavra de Deus vai dizer que Elias, ele era um homem muito, mas muito mesmo, apaixonado. Era um homem que tinha muita intimidade com Deus. Tanto que é um homem que a palavra de Deus vai dizer que ele orou para que não chovesse, e não choveu. E ele também orou para que chovesse, e os céus deu chuva. E a palavra de Deus vai nos dizer lá no livro de Tiago, no capítulo 5, 17, que o segredo da vitória da vida deste homem é porque ele, orando e orou. Lá no versículo 17, versículo 18, vai dizer que Elias, ele era um homem que tinha uma vida prática de oração. E aqui nesse texto, a qual nós acabamos de ler, o contexto dele vai falar que Elias tinha acabado de sair de uma grande vitória. Ele tinha derrotado todos os falsos profetas que proclamavam a palavra de Deus erradamente, fazia errar o povo de Deus, o caminho do Senhor, juntamente com o rei Acabe e a rainha Jezabel. E aquele homem corajosamente reuniu ali aqueles 450 falsos profetas com todo Israel e Judá, e Acabe, que era o rei de Israel, e desafiou a todos. E a palavra de Deus diz que fogo desceu dos céus e consumiu o holocausto que ele tinha preparado. E o Senhor se manifestou de uma forma gloriosa, extraordinária ao povo, ao ponto do povo todos se colocarem de joelhos e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Foi uma vitória maravilhosa, uma vitória magnífica. Mas eu vi uma frase que diz assim: permaneçamos tão vigilantes depois da vitória quanto antes da batalha. Amados, depois da vitória, o inimigo das nossas almas, que não brinca, não dorme, nem descansa, ele continua sendo inimigo. Ele não para. E ele sabe que nós temos uma fragilidade, que nós somos seres humanos. Nós temos sentimentos, nós somos de carne e osso, sangue. E Satanás, ele é espírito. E ele sabe que quanto mais nós somos vitoriosos, mas ele sabe que no tempo também nós poderemos cansar. E não foi diferente com Elias. Elias estava cansado. E nesse exato momento que Satanás vem para poder amedrontar o seu povo, o povo de Deus, para poder tentar atingir, para poder causar espanto, horror e terror. E a palavra de Deus vai dizer que Elias, ali depois daquela grande vitória, Acabe se aproxima da sua esposa e diz para ela tudo o que ocorreu, e falou que o culpado foi Elias, e ela simplesmente mandou um mensageiro para ameaçar o profeta de morte, dizendo para ele que ele iria morrer. A maior autoridade abaixo de Deus ali em Israel era Acabe e Jezabel, ou melhor dizendo, é Jezabel que mandava em Acabe. E aquela mulher era a porta-voz do povo, era a voz do povo, não era a voz de Deus. E aquela mulher tinha prometido, dizendo que ia matar o profeta, o nome de Deus. E certamente, se ela pudesse, ela mataria. E aquela palavra chegou ao ouvido, ao coração do profeta Elias. Chegou com um impacto no seu coração, na sua alma. Muito embora ele fosse um homem de Deus, era um homem de Deus, que
existe um profeta cheio do Espírito Santo de Deus que teve experiências profundas com o nosso Deus, mas aquela palavra, quando chegou ao seu coração, ao seu ouvido, ele pensou imediatamente: se eu ficar aqui, eu vou morrer. E ele morreu. Ele partiu. E naquele partir, ele desenvolve uma doença. Depressão. E nesse texto aqui, nós podemos observar 8 sintomas dessa depressão que Elias desenvolveu. E o primeiro sintoma que ele desenvolve é o medo. Observe aqui que no capítulo 19 de 1 Reis, capítulo 19, versículo 3, eu vou ler na versão NVI, diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Elias, quando ele ouviu aquela palavra, o primeiro impacto dele, a primeira reação dele foi o medo. A atitude dele foi fugir diante daquela palavra amaldiçoada daquela rainha chamada Jezabel. Ele fugiu. Aliás, qualquer um de nós fugiríamos. Nós não estamos preparados o suficiente para enfrentarmos muitas das vezes poderes desta terra sem Deus, sem a capacitação espiritual, sem a capacitação do alto, sem a capacitação de Deus. Não temos capacidade, humanamente falando, não temos nenhuma. Observe que no Antigo Testamento, não, perdão, na história da igreja, existia um homem poderoso, cheio do Espírito Santo de Deus no século 15, 14, 15, século 15, chamado John Knox. Que este homem era tão cheio do Espírito Santo de Deus que a rainha da Inglaterra dizia que ela temia, mas todo o exército da Inglaterra não temia, mas temia quando aquele homem se prostrava de joelho diante de Deus. Porque sabia que quando ele orava, quando ele buscava, algo acontecia sobrenatural. Mas aqui estamos diante de um homem que estava com suas forças completamente esgotadas. E nós, amados, precisamos ter todo o cuidado com isso, principalmente nesta pandemia, que nós não somos máquinas. Estamos com as nossas estafa, com a nossa força completamente 0,0. Precisamos ter cuidado com isso. Tem todo cuidado com aquilo que o diabo fala. Então, o primeiro sintoma, o medo. O segundo sintoma, o isolamento. Olha só, no capítulo 19 e o versículo 3 diz assim: porque vendo ele, se levantou e para escapar com vida, e se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Olha que este homem, ele tinha um companheiro, era uma espécie de um amigo. Outras traduções diz moço, ajudante. Aquele homem o ajudava, aquele homem era uma espécie de um mentor espiritual. Quem sabe um mentor entre aspas. Claro que Elias tinha muito mais capacidade, tinha muito mais experiência, mas Deus colocou aquele homem ao lado dele para poder ajudá-lo. Mas naquele momento Elias queria caminhar só. Ele pensava que ninguém mais teria a capacidade de ajudá-lo ou de liberar uma palavra de ânimo. E isso não é verdade. No momento de dificuldade, a gente não pode estar só. Porque muitas das vezes o estar só nos leva a fazer besteira. A gente não pode. Tem que ligar para alguém, conversar com alguém, desabafar. Alguém que tem mais experiência do que nós. Tem uma caminhada. Então ele resolveu caminhar só. A terceira coisa, o terceiro sintoma de depressão, ele é uma incoerência muito grande. E aqui, quando eu vejo isso na vida deste homem, eu posso observar isso na vida de muitos homens de Deus do passado e do presente. Por exemplo, aquele homem começou a ter incoerência, pedia algo, o sentimento era outro, pedia algo, mas o coração desejava outra coisa. Quantas das vezes estamos assim? Observe que no versículo 3 ainda diz assim: porque vendo ele, se levantou e para escapar diga assim, vida. Ele queria viver. Mas sabe no versículo 4? Ele pede para morrer. Olha o versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um símbolo, e pediu para si ele quer morrer ou quer viver, pastor? Incoerência. Muitas das vezes o humano, com depressão, está assim. Um dia ele está querendo viver, outro dia ele pede para morrer. Um dia ele está lá em cima, cheio de Deus, voando na graça,
Um ditado popular da asa do espírito. Outro dia ele está lá embaixo, achando que está com o pé até no inferno, achando que a morte é a solução para os seus problemas ou para a sua vida. Mas esse homem queria morrer, ou ele queria viver. Pastor, Elias fugiu para salvar a própria vida e orou pedindo a morte. Olha que situação. Ele foge para não morrer nas mãos de Jezabel, e ao mesmo tempo ele ora ao Senhor pedindo para o Senhor o levar. Em quarto lugar, em quartos sintomas de depressão na vida deste homem, ele tinha desejo. A NVI diz assim, 1 Reis, capítulo 19, 4. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Olha o que ele fala para o Senhor. Deus, é como se ele estivesse dizendo, Deus, eu já o vivi o bastante. Eu já experimentei o que eu queria experimentar. Por favor, tira a minha vida. Mas aquilo não era verdade que estava na boca daquele homem. A ciência prova que não é verdade, que o ser humano não quer morrer. Não quer. E isso também não significa que um homem cheio de Deus ele não possa pegar uma doença dessa. Deixa eu te dizer uma coisa. Vocês me acham chato, alguns me interpretam como fanático, ou não sei o que, para mim não importa. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem 3 biografias de homens, que se tu me perguntar assim, Alexandre, tu conhece homens como esses hoje no Brasil? Aliás, tu conhece, até fora. Se você me perguntar assim, Alexandre, tem alguém melhor do que eles? Eu posso dizer, tem. Mas Alexandre, tu conhece? Eu digo, não. Não conheço. O primeiro, John Bunyan, o autor do Peregrino, teve depressão profunda. O segundo, David Brenner, um jovem missionário que morreu com 29 anos, igual aquele eu nunca conheci. Morreu com depressão. Mas não se matou e não desejava morrer porque estava com depressão. Tudo que ele almejava na vida era ver o Senhor. Tudo que ele almejava na vida dele era conhecer o Senhor face a face. E o terceiro, William Cowper, um homem que escreveu até os Inários do Cantor Cristão. Certa feita diz a história que ele desejou morrer tanto que ele pedia a alguém, até quem sabe, para tirar sua vida. Mas ninguém tirou. Deus não tirou. E ele não tirou. Significando, amados, que crente também sofre, crente também fica doente. Na mente, na alma, no espírito, quem sabe? Olha a trajetória deste homem. Aonde foi que Elias falhou? Ele poderia olhar para Deus, mas Deus, qual tem sido o meu pecado? Porque tu permitiste essa mulher endiabrada, endemoniada, me perseguir, lançar uma palavra dessa contra mim? Por que, Senhor? Mas ele não falou isso. Simplesmente ele disse que não. E quantas vezes estamos assim? Quantas vezes famílias inteiras, por problemas, por pressão, acha que a solução é isso, mas lá no fundo você não quer isso. Desejo. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que Satanás veio para quê? Para roubar, matar e Jesus veio para nos dar o quê? Vida. Diga vida. Ele veio para nos dar vida. E vida em abundância. Essa é a vida que Deus tem para você e para mim. Essa é a vida. Em quinto lugar, autodepreciação. O que é isso, pastor? Presta atenção. 1 Reis 19, versículo 4 ainda. Olha a expressão na nova tradução da linguagem de hoje. Olha o que ele diz. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Aquele homem começa a desenvolver agora um complexo de inferioridade dentro da sua alma. Quer dizer, um dos maiores homens do Antigo Testamento, quer dizer, Moisés representa a lei no Antigo Testamento, este homem representa todas a escala dos profetas do Antigo Testamento, Jesus representa a graça no Novo Testamento, e o homem que representa todos os profetas do Antigo Testamento dizendo, eu sou um fracasso. O nome dele estava depressivo ou não estava? E não era uma falsa humildade, até mesmo porque ele não escreveu nada na Bíblia praticamente. A não ser uma pequena oração, uma pequena fala, assim, não fala memória para um determinado rei, eu acho que foi Josias. Fora isso, Elias praticamente não escreveu nada. Já nem como se exibia. Nada. Ele estava sendo completamente
sincero diante de Deus: eu sou um fracasso. Se Elias se achava um fracasso, e ele? Se eu pegar isso aqui que ele tinha, Otávio, o que é que eu vou me sentir? Eu senti que eu sou o quê? Olha só a escala deste homem, a envergadura de quem é. Depois tu lê quem foi Elias, pelo amor de Jesus, para depois tu achar que eu estou falando em qualquer homem aqui, pelo amor de Deus. Elias, ele disse que era um completo fracasso. Amados, uma coisa, preste atenção, é quando nós pensamos algo sobre nós. Quando alguém pensa algo sobre você. E coisa muito diferente é quando Deus diz o que você é. Você está preocupado com os seus sentimentos, o que Ele diz, o que as pessoas falam a seu respeito, ou o que Deus diz ao seu respeito. Por exemplo, há um homem na Bíblia chamado Jó. Os estudiosos dizem que quem escreveu o livro de Jó, diz que foi até o primeiro livro, o livro mais velho da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó, e quem escreveu foi Moisés. No capítulo 1 do livro de Jó, no versículo 1, o próprio Deus diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Olha a expressão de Deus para com aquele homem. Olha, homem, ele é homem, não é moleque, é homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Preste atenção, ele disse isso no capítulo 1, verso 1. No versículo 8 ele fala agora para Satanás. Olha como é Deus, olha como Deus trata os seus servos, os servos dele de verdade. Aí quando chega no versículo 8 diz assim, capítulo 1, versículo 7: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. No versículo 8, disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, igual a esse aí não tem. Ele é diferente, é homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Já viu alguém igual a ele? Aí eu vou te perguntar aqui nesta noite, Jó, aliás, vou fazer duas perguntas. Quem já leu o livro de Jó todo aqui, levanta a mão. Pronto, fica melhor eu falar, perguntar. Jó sabia disso? Sabia? Não sabia. E sabe o que é que Jó queria também? Sabe, no capítulo 2, morrer. No capítulo 42 do livro de Jó, ele diz: Senhor, eu te conheci apenas de ouvir. Os meus olhos hoje te contei, hoje te vejo, mas eu só te conhecia só de ouvir falar. E o que Deus diz, ou melhor dizendo, disse não, o que é que Deus diz ao meu e ao teu respeito na Bíblia? O que é que Deus diz? Esqueça Elias, esqueça Jó, esqueça todos os profetas do Antigo Testamento que tiveram depressão. Vamos focar um pouquinho, só um minuto em Deus. O que é que Ele diz na sua palavra? No capítulo 8, versículo 37 do livro de Romanos: porque todos nós somos mais do que vencedores. Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele diz: porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na tradução, na Bíblia, King James diz assim: posso todas as coisas em Deus que nos fortalece. Aí no capítulo 1, versículo 37 do livro de Lucas, ele vai dizer assim: porque para Deus nada é impossível. E isso é muito focar. O mundo tem muitas notícias más, ou invenções como de fake news, mas a gente precisa acreditar na palavra, que ela não é fake news, mas ela permanece para sempre. É a palavra de Deus. Olha só, o sexto sintoma da doença daquele homem: alteração do sono. Vamos voltar lá para 1 Reis, quem tiver ainda lá. 1 Reis, no capítulo 5, vai dizer assim: e deitou-se e dormiu. Preste atenção na escala. Primeiro ele senta, depois ele deita, depois ele dorme. Ele dorme debaixo do zimbro. Imagine no deserto. Zimbro é uma árvore
grande, com poucas folhas, mas é uma das poucas árvores que dá sombra no deserto. E aquele homem deita e ele dorme, e ele pega no sono, e um sono profundo. Aí ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E esse então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar. Olha como aquele homem estava cansado. Olha como aquele homem estava fraco. Olha como aquele homem estava desanimado. Olha como o psicológico daquele homem estava abalado. Olha como aquele homem estava sofrendo. Olha como aquele homem estava com depressão. Quer dizer, ele acorda, come, bebe, dorme de novo. Come, bebe, dorme de novo. Então, a alteração no sono. Dorme exageradamente, senta, deita, dorme. Terceiro, inapetência, que significa falta de apetite, ou um comer muito, ou um comer de menos. Não entendi, pastor. Se Deus não enviasse o seu anjo para poder alimentar Elias, praticamente quase colocar a comida na boca de Elias, ele morreria de fome. Quantas pessoas assim? Homens de Deus de verdade, mulheres de Deus de verdade, não é pecado não. Dizem que só sabe a sua dor quem tem alguém na família crente que já passou por isso, né? Hoje eu tenho uma experiênciazinha, mas se fosse há uns 7 anos, 10 anos atrás, sabe o que eu dizia? Os meus discipuladores na época era T.L. Osborne, era Benihim, era Poyou Ixu. Aí eu li esse negócio, enchia a minha cabeça e tudo era Satanás. Um espirro, diabo, é Satanás, joelha, bênção, joelha. Soltou um negócio lá, ajoelha, Satanás, tudo é demônio. Aí há 10 anos atrás, eu achava que tudo era Satanás. Tudo é o diabo, nem tudo é Satanás. E aqui, em Elias, ele estava em pecado. Nosso corpo às vezes reage a emoções, situações que a gente não suporta. Nossa mente é muito frágil. É por isso que tem que ser fortalecida constantemente pela palavra de Deus. Em último, para nós sair dessa parte aqui, para entrar na outra parte, autocomiseração. O versículo de número 10 e 14, olha o que diz. Então ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscaram a minha vida para me atirarem. Aí no versículo 14 praticamente ele fala quase que a mesma coisa, e ele diz: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para me atirarem. O homem começa a desenvolver um espírito de diminutivo, de coitadinho. Olha, eu fiz isso, Senhor, tu não viu? Oh, Senhor, tu sabes que eu era diferente, sabe? Não, que ele estava se exaltando, mas ele começou a achar e a pensar que só eu estava na terra passando por isso. Até Deus falar com ele que existia ainda 7.000 bocas que não tinham se prostrado diante de Baal. Diante de uma situação como essa, gente. Que remédio dá um desse? Que psicólogo poderia orientar? Que psiquiatra? Qual farmácia? Qual orientação que o farmacêutico poderia dar para um homem desse aqui? Um gigante na fé. Olha só a experiência que esse homem teve. Se você não sabe a história de Elias, ele foi um dos povos do Antigo Testamento que foi arrebatado. Deus o tomou para si. Nós não temos noção do que significa isso. O homem foi arrebatado no seu corpo, na alma, praticamente no espírito. Deus o tomou, o levou para os céus. Não é qualquer homem. Mas ele estava doente. Ele estava. O que Deus vai fazer então, para arrancar esse pus de dentro dele, espremer essa coisa ruim que está dentro dele? O que é que Deus vai fazer? A primeira coisa que Deus fez, preste atenção. Deus toca. Olha o versículo de número 5 que diz, versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E esse então o anjo o quê? O anjo
Algumas pessoas na Bíblia foram tocadas por Deus. Outras tocaram em Deus. Tocaram em Deus. Observe a mulher com fluxo de sangue lá em Marcos capítulo 5, 25 ao 34. A primeira coisa que nós vimos nesse texto, aquela mulher ela havia 12 anos com aquela enfermidade de fluxo de sangue. Aquela mulher não poderia sentar em qualquer lugar que não deixasse um pouquinho de sangue. Alguns chegam a exagerar, uma poça de sangue. Então há 12 anos aquela mulher estava com fluxo de sangue. Segundo, ela sofria nas mãos de muitos médicos. Imagine aquela mulher passar por vários médicos. Olha, eu não consegui resolver o teu problema, mas eu acho que o médico B agora consegue. Aí vai ao médico B, olha só, eu realmente tenho um médico muito bom, menina, aqui em Salvador, que ele é especialista, sabe tudo disso, ele nunca errou, nunca falhou. Eu não consigo, eu vou te passar lá em São Paulo. Chega em São Paulo, lá tem um médico que é especialista, é o melhor do mundo. Ele está lá na Alemanha, vai para a Alemanha, olha, tem lá Israel, vai para Israel, volta para o Brasil. Em terceiro lugar, ela acabou de ver. A palavra de Deus diz que ela gastou tudo que tinha, indo de mal a pior. Qual foi a solução para a vida dessa mulher? Preste atenção. Ela ouviu falar de Jesus. Jesus estava passando por uma grande multidão. Já ele estava no meio. E a palavra de Deus diz que quando Jesus estava passando com aquela grande multidão, ela estava naquele lugar, ela estava no lugar certo. A palavra de Deus diz que quando Jesus passa, ela ouve falar de Jesus. Quando ela ouve falar de Jesus, ela se aproxima do Mestre. E quando ela se aproxima do Mestre, ela toca nas vestes de Jesus. Os estudiosos chegam a dizer que aquelas vestes eram umas vestes especiais, preparadas, cheias, recheadas de versículos. Aí diz que quando ela toca nas vestes de Jesus, ela não toca só nas vestes, ela toca na palavra viva, que de dentro dele sai o quê? Diga virtude. Diga com graça, virtude. Virtude. Que é virtude, pastor? Poder de Deus. Saiu de dentro dela, ao ponto de Jesus parar toda aquela multidão, aquele trajeto, e dizer assim: olha, alguém me tocou. E Pedro disse, o discípulo, mas Jesus, a multidão te aperta, e tu disse, quem? Alguém te tocou? Ele disse, sim, porque eu vi que de mim saiu o quê? E ela se apresenta para Jesus. E Jesus disse, vai, filha, a tua fé te salvou. Quer ver um outro exemplo? A cura de um leproso em Marcos capítulo 1, versículo 40. A palavra de Deus vai dizer que ele se aproxima de Jesus e ele disse, mestre, se podes, limpa-me. Se pode, purifica-me. É como se ele estivesse dizendo assim, mestre, se for da tua vontade, purifica-me. Jesus disse para ele, sim, é da minha vontade. Eu quero ser o quê? Diga, limpo. Eu quero, seja limpo. Jesus disse para ele, eu quero, então seja limpo. Imediatamente aquele homem foi curado. Mas Jesus tocou nele. Mas aquele homem estava com lepra. Ninguém tinha tocado naquele homem. Aliás, quando ele chegava, todos se afastavam. Imagine alguém chegar aqui com uma... Olha, gente, eu quero contar um testemunho. Olha que bênção, ó. Em nome de Jesus, olha que bênção. Eu estou com coronavírus, mas eu creio que eu vou sair aqui curado. Me abraça aqui, Adriano. Ai, meu Deus. Oi, pastor. Ai. Cadê a fé do povo? Era mais ou menos assim. O homem estava leproso. Quando ele aparecia, todos saíam, todos corriam. Ninguém abraçava, ninguém apertava, ninguém se aproximava dele. Mas Jesus se aproximou dele. E quando aparece, ele imagina Jesus fazendo um carinho naquele homem, alisando ele. Imagine, aquele homem precisava daquele toque. Aquele toque foi algo terapêutico. Quando Jesus tocou nele, imediatamente ele foi curado. Uma cura interior, uma cura exterior, uma cura física e uma cura espiritual. Quantas vezes nós estamos precisando desse toque? Desse toque de Deus. Assim como Elias precisava, ele foi tocado por Deus ali naquele deserto. Quer ver uma outra coisa? Deus fortalece ele com pão e com água. Diga assim, pão. Diga água. Olha que Deus maravilhoso. No versículo número 5 ainda, veja comigo. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro.
E eis que então o anjo o tocou e lhes disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: levanta-te e ele comeu, e ele bebeu. Agora não está bem. Eu já fiz essa pergunta à igreja, já preguei em cima disso até. Que pão é esse? Um pão que você come e fica 40 dias sem comer mais nada. Que água é essa? Uma água que você bebe e fica sem sede 40 dias e 40 noites, porque 3 homens na Bíblia, aliás 4, que jejuaram 40 dias e 40 noites. Jesus, Elias, Moisés, o nome do outro? Difícil agora, né? Nem eu também sabia, eu descobri isso em Nova Fátima, depois que li a Bíblia mais de 20 vezes. Em Nova Fátima, lendo a Bíblia numa tarde, eu descobri que Josué também jejuou 40 dias e 40 noites. Então não só foi apenas Elias, Moisés e Jesus, mas Josué também jejuou 40 dias e 40 noites. Aí eu pergunto, que pão milagroso foi esse? Como é que o homem vai comer pão assado, Anailton, e beber água e ficar 40 dias sem beber e sem comer? Amados, aquele pão era o pão vivo dos céus. Aquele pão era a presença viva de Deus que está na sua vida, que está na minha vida, está em nossas vidas. É o Deus Todo-Poderoso. Olha que a palavra de Deus diz em João capítulo 6, 35, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Que pão é esse? Que água é essa que ele está falando aqui? A própria presença dele. Aí no capítulo 7, 37 do livro de João, ele diz assim: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Mas ele disse: vem a mim e beba. Então, em segundo lugar, Deus fortalece aquele homem com pão, com água. Não despreze a palavra de Deus. Seja lá o que for que venha te oferecer aqui nesta cidade de Nova Fátima, em Simões Filho, qualquer outra igreja, qualquer outro pastor, com todo respeito, mas fora da palavra não, fora da Bíblia não. A palavra, ela é insubstituível, ela está acima de tudo e todos. Fora da Bíblia não. Terceiro, Deus faz uma grande promessa para ele. É como se Deus estivesse dizendo para ele: Adriano, olha, eu só vou apenas te lembrar as minhas promessas. Você pode até ter esquecido, Elias, mas eu não esqueci. Olha só. Aí está lá aquele homem doente. Olha o que Deus faz para poder tratá-lo, para poder resgatá-lo, para poder curá-lo. Olha o que Deus faz com ele. Deus faz uma grande promessa no versículo 7. O versículo 7 na última parte. Vamos ler o versículo 7 todo. E o anjo do Senhor o tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque será muito longo o caminho. Muito longo o caminho. Na Bíblia, a Bíblia diz assim: você tem uma longa caminhada pela frente. Ei, você que está aqui nesta noite, ou está nos assistindo, você tem uma longa caminhada pela frente. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas é uma longa caminhada com Deus ao seu lado, de mãos dadas assim, caminhando contigo. É com Ele. Por quê, pastor? Eu não entendi. Você vai entender. Presta atenção. Elias, Moisés, quando ele parte, fugido de Jezabel, ele caminha uns dias. E ele chega no deserto, senta, deita e dorme um dia. Mas quando chega aqui, no versículo 8, vai dizer assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Com a força de Deus nós caminharemos muito longe, mas sem a força de Deus a gente não tem capacidade de dar um passo. Olha que com sua força ele caminhou um dia, com a força de Deus ele caminhou 40 dias e 40 noites. Que força é essa? Pastor, eu não entendi. Você sabe o que é 400 quilômetros andando? Já caminhamos 400 quilômetros. Imagine qual é a cidade aqui, mais ou menos, que seja isso.
Sei que Nova Fátima é 220 quilômetros. E eu achei longe. Eu dirigia várias vezes para Nova Fátima e chegava exausto. É longe, para mim foi longe. 220 quilômetros, 400 quilômetros andando ao Monte Horebe, o monte de Deus. E ele não se cansou, porque ele estava cheio de Deus. O poder de Deus estava sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Então Deus, ele faz uma grande promessa. Agora olha para mim. Todos nós temos promessa de Deus, amém, igreja? Você tem promessa de Deus? Agora, o que você faz com as promessas que Deus tem feito a você? Você se prepara para recebê-las? Você se prepara para recepcioná-las? O que você faz? Ou, como a música diz, deixa a vida me levar. O que você faz? Você se prepara? O que você faz quando as promessas de Deus vêm até você? Quando Deus diz assim, olha, eu quero fazer isso contigo, Alexandre. Agora, você ainda não está preparado. Você não está pronto. O que você fazer? Elias fez 3 coisas quando ele ouviu esta palavra. A primeira coisa, ele se levanta, olha o versículo 8, presta atenção, capítulo 19, 8. Levantou-se. Aquele homem se levanta. Grandes homens na Bíblia que Deus falou e ele tomou uma atitude de se levantar. Por exemplo, eu já falei isso aqui várias vezes. Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz, ponte-me em pé que eu falarei contigo. Ezequiel, depois que ouviu aquela palavra, ele não continuou sentado. Ele não continuou deitado, acomodado. Ele, quando ouviu aquela voz, aquela palavra, levanta-te, ele levantou. Jeremias, no capítulo 18, no versículo 1 e 2, que ele disse, levanta-te, desce, vai à casa do oleiro, porque lá farei ouvir as minhas palavras, lá você vai ouvir a minha voz. Ele levantou. O filho pródigo, no capítulo 15, no versículo 18 a 19, levantar-me-ei, irei ter contigo, levantar-me-ei, irei ter com o Pai. Quando a gente ouve as promessas, a gente precisa levantar. O que é levantar, pastor? É tomar uma atitude. Presta atenção, gente. Se tem alguém aqui nesta noite, presta atenção para você. Se tem alguém aqui nesta noite que precisa crer nas promessas de Deus, essa pessoa é você. Se tem alguém aqui nesta noite que precisa tomar posse das promessas de Deus, esse alguém é você. Não é o outro, não é sua mãe, não é o seu pai, não é seu filho, não é sua mãe, sua esposa, seu esposo. Por quê? Porque o Espírito de Deus está dentro da igreja. A gente precisa. Precisamos crer nisso. Então Elias, ele come e bebe. Por que ele comeu e bebeu? Porque o anjo estava dando a ele. A gente não pode rejeitar a palavra de Deus, o alimento para as nossas almas, quando vem até nós. Há um texto na Bíblia que me preocupa muito. Eu acho que não tem versículo mais citado em Nova Fátima do que esse, pela minha boca, do que esse que eu vou citar para vocês. Eu acho que esse foi o versículo mais citei. Eu passei 4 anos indo para aquele lugar, 3 anos residindo lá, 4 anos pregando lá. Eu acho que todo lugar que eu ia, eu citava isso. Deixa eu ver se eu me lembro disso. Provérbios 29. Aquele que muitas das vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será quebrado sem que haja cura. Outra tradução diz, aquele que ouve a palavra constantemente e endurece a cerviz, de repente será quebrado sem que haja salvação, sem que haja remédio. O que significa isso, pastor? Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus, em vez de amolecê-la, em vez de se quebrantá-la, ela sai mais endurecida. Pode colocar o maior pregador, pode colocar o maior expositor da palavra, pode colocar quem for diante dele ou dela, ela sai mais endurecida diante da palavra. Cuidado, porque você pode ser quebrado e na hora da cura não pode, vai haver mais cura. Houve alguém assim na Bíblia, pastor? Houve sim, Esaú. A palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus que mesmo com lágrimas não adiantou mais. Houve outro, Judas. No capítulo 27 do livro de Mateus, no versículo 2, vai dizer que Judas, arrependido, devolveu as 30 moedas de prata, mas não foi salvo. Você quer ser um deles? Lembra daquele rei Herodes, no capítulo 12 do livro de Atos, que ele deu um bonito discurso, e o povo começou a aclamar, começou a exaltar, dizendo, olha, aí não é voz de homem, mas é a voz de Deus. Imediatamente ele caiu, expirou, foi comido de bicho, morreu, foi comido de morotó. Você que também quer ser assim? Porque não estava dando credibilidade à palavra de Deus.
Bíblia diz lá no livro de Hebreus: hoje, se ouvides a voz do Espírito, não. Esse é um versículo que o irmão José Ferreira sempre batia aqui. Eu cresci nessa igreja ouvindo isso, crescendo no bom sentido da palavra. Hoje, se ouvides a voz do Espírito, não endureçai vossos. As pessoas fazem isso, ouve a voz de Deus. Terceira atitude de Elias: Elias caminha com a força do Senhor. Amados, há um hinário do canto cristão que quem escreveu foi Lutero, chamado Castelo Forte. Na segunda estrofe ele diz: a nossa força nada faz. Nada faz. E não é qualquer um que está escrevendo não, viu? Não é qualquer um não. É um homem muito instruído, Martin Luther, que é Martin Lutero. Muito. Ele disse que a minha capacidade não conseguirei fazer nada. O meu diploma de PhD, de doutorado, nada vale. Não vale nada. Eu vi uma história de um pregador chamado John Sung. Se escreve John Sung, mas é Sung. E ele era chinês, ele é considerado como um apóstolo da China. A NASA, ele trabalhava para a NASA, ele tinha 5 PhD, 5 nível profundo, elevado de acadêmico. Já tinha feito todos os cursos que a NASA queria. E todo lugar que ele ia, ele era muito aclamado. E ele se converte. Quando ele se converte a Jesus, toda a família dele era rica, bilionária. Depois tu olha na internet a história de John Sung. Aí, quando ele se converte, a família dele fica horrorizada. Não, ficou doido, com certeza, tá maluco. Doido, maluco, ficou doido. Tá batendo pedra, lascando dinheiro, com certeza, rasgando dinheiro. Vamos fazer o seguinte, vamos interná-lo, vamos colocar ele na camisa de força. Ele fez isso, colocou ele no hospital de maluco, colocou a camisa de força nele, deixou ele lá. Lá ele teve uma experiência extraordinária, profunda com Deus. Ele começou a ouvir a voz de Deus às madrugadas, ele sozinho dentro do quarto. Ele começou a pinotar dentro do quarto, saía pelo corredor, as pessoas deixaram o corredor aberto, ele começou a sair, ele começou a desatar aquilo ali. Todo aquele hospital foi impactado com a presença, com a glória de Deus. Depois ele sai daquele hospital, ele toma uma atitude que o povo aí começa a pensar que ele é mais maluco ainda, pega todos os diplomas dele, ele indo para a China, rasga e joga dentro do mar. O povo não é doido, agora ficou doido, é doido. Quando ele vai para a China, algo sobrenatural acontece e fica na história da igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta. É sério, agora é sério, uma pergunta de amigo. Vem cá, tu quer que as pessoas lembrem de tu como quando tu morrer? Fica zangado comigo, mas como é? Posso falar algumas coisas? Fofoqueiro. Opa, materialista. Causador de problemas. Glutão. Traidor de esposa. Mentiroso. Caluniador. Não tem palavra. Como é que tu queres ser conhecido, ser lembrado como um dia? Porque essa vida só é uma. Só passamos aqui só uma vez só. E precisamos pensar na vida eterna o mais depressa possível, enquanto há tempo. Então Elias aqui, Deus, em quarto lugar, Deus ouve e fala com Elias. Já estou encerrando essa última parte aqui. Deus ouve e fala com Elias. Deus ouve. Primeiro, Deus pergunta a Elias. Olha o versículo de número 9. Diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhes disse: que fazes aqui, Elias? Essa expressão ela aparece 2 vezes na Bíblia, no versículo 9 e no versículo 13, dando a entender que parece que Deus estava falando com Elias e Elias não estava entendendo a voz de Deus. Deus estava falando com Elias: Elias, o que fazes aqui? Coisa do tipo: quem mandou você entrar aqui? Presta atenção. A biografia de Elias é de 1 Reis, do capítulo 17, a 2 Reis ao capítulo 2, que ele é arrebatado. O capítulo 17, a palavra de Deus diz que Deus fala com Elias. Uma vez só, Elias obedece. Ele era de uma cidade chamada Tisbe, uma cidade insignificante. A cidade ficou conhecida porque Deus ficou conhecido naquele lugar através da vida de Elias.
Deus chama Elias, prepara Elias. E Deus fala com Elias: esconde-te. No capítulo 17. No capítulo 18, Deus fala para Elias: Elias, apresenta-se a Israel. E Elias vai. E Elias apresenta-se diante de Acabe. Certo? Mas aqui na caverna, quem mandou Elias entrar dentro da caverna? Quantas das vezes, irmãos, a gente está entrando dentro de cavernas, tomando atitudes, decisões que Deus não mandou. Eu passei uma prova terrível. Só Deus sabe o que eu passei. Minha esposa que está aqui sentada em Nova Fátima. Uma pressão horrorosa. Satanás me impressionando para eu sair de lá, me impressionando o tempo todo. Saia, usando pessoas, saia daqui, saia. Já contei uma experiência a vocês que no meio da rua alguém veio de lá para cá e falou que olha, você vai cair. Na minha cara, você vai cair. Eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Eu te amo. A única coisa que eu disse para ele, para ela, foi isso. Uma pressão psicológica horrorosa, e eu ia ceder isto. Eu faço isso por conta própria, saindo daquele lugar. E na madrugada eu ouvi uma voz falar comigo assim, que eu creio que foi a voz de Deus. Na madrugada eu triste, muito triste, chorando só. E a voz falava assim comigo, preste atenção, falava assim mesmo comigo. Eu já compartilhei essa experiência com os homens. Dizia assim para mim: eu estou mandando você sair deste lugar. Uma pergunta, só isso que eu ouvi. É como se Deus estivesse falando para Elias: eu mandei você entrar aqui. Ô Senhor, mas Jezabel é terrível, Senhor, Jezabel vai me matar sim, meu filho. Eu mandei você entrar aqui. Não foi eu que mandei você se esconder dela. Foi eu que mandei você entrar ali. Eu estou mandando, Alexandre, você sair da cidade. Quem trouxe você para cá foi eu. Quem vai tirar você daqui? Eu sou o Senhor. Quem cuida da sua vida, meu irmão, é o Senhor. Não adianta a gente querer tomar atitude precipitada, não. A gente tem que perguntar a Deus: Deus, tu apoia, Senhor, tu está nesse negócio que eu quero fazer. Se tu apoiar, eu faço. Se o Senhor não apoiar, eu não faço. É assim que homens de Deus e mulheres de Deus fazem. Só que ele estava doente. Ele estava fraco. Ele precisava de refúgio. O único refúgio que ele encontrou naquele momento foi dentro daquela caverna. E Deus fala com ele com uma voz mansa e delicada. Nós conhecemos a história. E depois Deus orienta a Elias a continuar a caminhada. No versículo 15, a parte A, quando vai dizer assim: e o Senhor lhes disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto. Vai e volta pelo teu caminho. A palavra de Deus diz assim, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Eu vi uma ilustração agora pela tarde. Meu tio postou no grupo uma ilustração, um vídeo que eu achei interessante, talvez alguns conheçam, que diz assim: numa aldeia indígena, para eles preparar na verdade, provar que um menino deixou de ser menino e passou para a fase de homem, de adulto, levava-se este menino para um tronco de uma árvore cortada no meio da mata e deixava ele lá. E aquele menino tinha que ficar ali pelo menos no máximo 12 horas, as 12 primeiras horas depois de escurecer, até o amanhecer. E aí deixava ele sentado e colocava uma venda nos seus olhos e dizia para ele: olha, você só vai sair daqui depois que você perceber que clareou. Mesmo com a venda você vai perceber e você vai poder tirar a venda e sair daqui. Ele disse: ok. E esse era um teste que fazia no meio dos índios, e era um segredo que todo adolescente, na fase adolescência para a fase adulta, passava, mas não podia compartilhar esse segredo com nenhuma família que tivesse um menino que estava crescendo, que estava se aproximando da fase adulta. Não poderia fazer isso. E aí fez isso com ele. Ele já tinha sido orientado que não poderia contar isso para ninguém. Ele sentado, e ali as árvores começavam a balançar as folhas. Ele percebia que alguém se aproximava ali, poderia ser um bicho do mato.
alguém rodeava, poderia ser alguém que queria fazer mal a ele, percebia que ele estava ali, era um jovem, uma cobra, uma onça, ou algo desse tipo, e aquilo causava arrepios e medo, temor, pavor nele, mas ele ficou ali até isso. E quando ele tira a vida, que ele olha ao redor, ele espantado, ele viu que ele estava bem, vivo, que ele olha ao seu redor, o seu pai estava sentado ao lado dele. Amados, assim é Deus nesta pandemia com você e comigo. Deus está sentado ao nosso lado. Se acontecer algo conosco é porque Ele permitiu. Toda a glória e honra seja dada ao nome de Jesus. Toda a glória seja dada a Ele. E se Ele não permitiu, vamos glorificá-lo ao nosso Deus. Vamos dizer que Deus é bom. Diga assim: Deus é bom. E a sua benignidade dura para sempre. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E aí vamos convidar o grupo de louvor. Mais uma vez estaremos orando, finalizando em nome de Jesus. Jesus é bom, meu povo. Aleluia, glória a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. A minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Quando o Senhor está do nosso lado, Tu és digno
céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confia. Declare, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Terça-feira nós teremos o culto, 18h30. Quero pedir aos irmãos encarecidamente, os irmãos que puderem na terça-feira trazer um alimento, 1 quilo de alimento, para nós estarmos ajudando famílias, por favor, terça-feira ou na quinta-feira no decorrer da semana. Na quinta-feira nós teremos o culto, também às 18h30, e domingo que vem é o culto com a participação das famílias. Então peço aos irmãos, venham, tragam um visitante, uma família, em nome de Jesus. Bom? E os jovens, todos os jovens aqui da igreja, permaneçam. Por favor, a gente vai comunicar algo, não vai demorar muito, questão de 2 a 5 minutos no máximo. Todos os jovens daqui que estão aqui, permaneçam em nome de Jesus. Querido Deus, obrigado, Senhor. Continue, ó Pai, na direção das nossas vidas. Nos ajude, meu Pai, a perseverarmos como Elias. Não deixa-nos voltar atrás. Não deixa-nos, ó Deus, como diz a tua palavra, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o teu reino. Que o Senhor, Deus querido, nos acompanhe, nos ajude, toma-nos pelas tuas mãos, como diz a tua palavra, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, Pai. Obrigado, Deus, por esta palavra. Leva o teu povo em paz. Que o amor de Deus, Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre nossas vidas, agora e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Podemos sentar, os jovens permaneçam no nome de Jesus.